A graça e a paz de Jesus. É uma alegria, um privilégio nós estarmos aqui mais uma vez reunidos para adorarmos ao nosso Deus. Neste culto onde temos por tema, eu acredito em milagres. Que você possa abrir o seu coração na certeza de que Deus tem uma palavra para você e para a sua casa. E assim nós queremos em nome de Jesus. Salvar, um pacto pra selar, silêncio.
resgate e salvação encheu seu coração, ele nem hesitou. No palco do amor, o autor anunciou a vida e salvação. Tudo que ele fez foi obedecer o plano que Deus escreveu. E quando a minha história parecia ter chegado ao fim, a sua graça me alcançou. E quando tudo parecia estar perdido naquela cruz, o seu sangue me libertou. Jesus, o plano perfeito, mistério da graça que me transformou. O seu nome é Jesus, nome sobre todos, veio pra salvar, ele me salvou. Um plano pra salvar, um pacto pra selar, silêncio no céu. Resgate e salvação encheu seu coração, ele nem hesitou. No palco do amor, o autor anunciou a vida e salvação. Tudo que ele fez foi obedecer o plano que Deus escreveu. E quando a minha história parecia ter chegado ao fim, a sua graça me alcançou. E quando tudo parecia estar perdido naquela cruz, o seu sangue me Jesus, o plano perfeito, mistério da graça que me transformou. O seu nome é Jesus, nome sobre todos, veio pra salvar, ele me salvou. Aleluia. Você pode aí onde você está erguer as suas mãos para os céus, pegar na mão do seu ente querido e bradar, cantar do jeito que você puder essa canção conosco. Ele pagou um alto preço, cante isso. Ele pagou o preço da minha salvação. 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 Ele pagou
Graças eu te dou, Pai, pelo preço que pagou, sacrifício de amor que me comprou, ungido do Senhor, pelos cravos em suas mãos. Graças eu te dou, ó meu Senhor. Lavou minha mente e coração, me deu perdão, restaurou minha comunhão. Digno é o Senhor, sobre o trono está, soberano.
Em Jeremias 33, 3, nós podemos ler ali que a Bíblia diz: invoca-me e eu te responderei, anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Em momentos como esse que estamos vivendo, muitas vezes nós não estamos sabendo o que fazer. Mas eu quero te dizer que nós vamos orar por você, pela sua casa, pela sua família. E nós desejamos ardentemente que o Espírito Santo de Deus possa te mostrar o caminho a seguir. E eu quero lhe dizer que este caminho é um caminho do Senhor, que vem abençoar e ajudar a sua vida. Portanto, vamos orar em nome do Senhor Jesus. Eterno Deus, querido Pai, nós queremos exaltar e glorificar o Teu santo nome. Obrigado pelo privilégio de nós nos reunirmos neste lugar de oração e colocar nossa vida, nossa casa, nossa família, colocar diante do Senhor tudo que somos e que temos. Porque nós entendemos e sabemos que sem Ti nada somos e nada podemos fazer. Portanto, nós queremos, ó Deus, consagrar a nossa vida no Teu altar, em momentos tão complicados que estamos vivendo, difíceis para muitos, muito mais. Portanto, queremos pedir que Teu Espírito Santo possa nos conduzir e nos ensinar. A Sua palavra, ela é clara, ela nos diz que o Senhor não nos deixa, não nos abandona. A Tua palavra declara que o Senhor estará conosco todos os dias até a consumação do século. Portanto, nós queremos descansar na provisão que vem do Senhor, porque o Senhor é Deus bom e maravilhoso. O Senhor é um Deus que cuida e zela por cada um de nós. Nós queremos, ó Deus, honrar o Senhor e glorificar o Teu nome e dizer que no Senhor nós somos mais do que vencedores. Portanto, queremos descansar a nossa alma, queremos descansar o nosso corpo no Senhor, entendendo que em Cristo Jesus todas as coisas podem cooperar para o bem. Obrigado, Pai, por tudo que o Senhor é, que o Senhor tem feito e que o Senhor há de fazer em nossa vida. Queremos apenas colocar no Teu altar tudo que somos e que temos e exaltar o Teu santo nome. E assim, Deus, nós oramos e consagramos a nossa casa, a nossa família, o nosso trabalho. Portanto, ó Deus, receba no Senhor aquilo que somos e que temos, para a glória do Teu santo nome. Oramos assim, em nome de Jesus. Amém e amém. Olá, igreja, que bom que estamos juntos. Nós queríamos te lembrar que, apesar de estarmos passando por este momento de quarentena, nós ainda temos atividades ligadas aos nossos ministérios. Temos grupos pequenos e devocionais, por isso esteja informado e não perca. Lembre-se que estamos isolados, mas não desconectados. Neste momento, gostaríamos de adorar ao Senhor com as nossas ofertas e os nossos dízimos. No Salmo 116:12 diz: "O que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que Ele me tem feito?" Que você possa ofertar e dizimar com alegria e gratidão no seu coração. Lembrando que você pode realizar esse processo através do QR Code e pelo nosso aplicativo. E também você consegue fazer através da nossa conta bancária. Fique agora com as nossas informações. E lembrando que estamos tendo culto no domingo às 10 da manhã e às 7 da noite e terça-feira às 7h45 da noite. Fique agora com a palavra do nosso pastor. Olá, igreja, para mim é um prazer e um privilégio poder estar aqui essa noite compartilhando a palavra de Deus com vocês nessa terça-feira. A vida ela é cheia de escolhas. Acho que é algo natural que todos nós temos que enfrentar. Faz parte do ciclo da vida. Conforme nós crescemos, nós passamos por decisões. Talvez, quando você é jovem, você tem que decidir qual faculdade você vai fazer, qual carreira você vai escolher, qual emprego você vai escolher. Na área de relacionamento também, você pode ter várias escolhas, com quem você vai namorar, com quem você vai casar, quantos filhos você vai ter. Existem muitas decisões, o fato é, a vida é cheia de decisões. Algumas decisões um pouco mais fáceis,
menores do dia a dia, corriqueira, como o que você vai vestir, o que você vai comer no seu almoço. Mas existem escolhas mais difíceis, escolhas que talvez afetará o seu destino, afetará a sua vida. O fato é, a vida é cheia de escolhas. Eu sempre cresci com a frase: ser cristão é andar na contramão do sistema. E é verdade isso, muito verdade. Às vezes nós temos que escolher caminhar pelo caminho mais difícil para chegar a certo lugar. Talvez na cabeça de quem não compreende, não faz sentido nós escolhermos certo caminho, mas nós sabemos que existe um caminho melhor a ser seguido. Talvez seja o mais difícil, mas é esse o caminho que nos leva ao nosso destino final. Às vezes essas decisões não vão ser fáceis, mas elas valem muito a pena. Porque muito além de um destino final, muito além dessa linha de chegada, Deus se preocupa com a nossa jornada, com o nosso processo. Muitas vezes nós definimos o nosso propósito como essa linha de chegada. Porém, há um propósito no processo. A Bíblia diz em Hebreus, no capítulo 12, se você gostaria de abrir, Hebreus capítulo 12, no versículo 1, diz assim: portanto, uma vez que estamos rodeados de tão grande multidão de testemunhas, livremo-nos de todo o peso que nos torna vagarosos do pecado e do pecado que nos atrapalha, e corramos com perseverança a corrida que foi posta diante de nós. Paulo diz aqui que nós devemos correr com perseverança. Ele não está falando sobre o destino final, sobre a linha de chegada, mas ele está falando sobre se manter firme durante a jornada. Muitas coisas irão acontecer nessa jornada que talvez tragam um pouco de medo no nosso coração, desânimo, frustrações. Às vezes o cansaço tenta nos parar nessa jornada. Mas nós precisamos decidir permanecer firmes, perseverantes, assim como Paulo disse, nessa jornada. Com os nossos olhos fixos em Jesus, como continua dizendo em Hebreus, no capítulo 12. No versículo 2 fala assim: mantenhamos o olhar firme em Jesus, o líder e aperfeiçoador da nossa fé. Por causa da alegria que o esperava, ele suportou a cruz sem se importar com a vergonha. E agora ele está sentado no lugar de honra à direita do trono de Deus. Pensem em toda a hostilidade que ele suportou dos pecadores. Deste modo vocês não ficarão cansados e nem desanimados. Ah, que encorajamento é essa palavra, que encorajador. O próprio Jesus precisou suportar a jornada. E agora ele se torna o nosso ponto de foco, o aperfeiçoador da nossa fé, aquele que nos mantém firme durante toda a caminhada. Ah, quão bom é servir ao nosso Deus. Em João, Jesus diz assim: eu lhes falei tudo isso para que tenham paz em mim. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, pois eu venci o mundo. Esse é o nosso Deus. Jesus passou por tribulações, passou por momentos difíceis, mas ele permaneceu firme. E hoje ele é o nosso exemplo, o nosso alvo. Nós caminhamos em direção a ele. Por mais doloroso que o nosso processo possa ser, por mais difícil que a nossa caminhada seja no dia a dia, existe um propósito para todas as coisas e nós precisamos nos agarrar a isso. Pois de tempo em tempo nós vamos ser bombardeados com notícias que não são aquelas que nós esperávamos. Ninguém esperava que nós iríamos estar passando por esse momento de uma pandemia. Mas nós estamos aqui, ainda crendo nessa palavra que Jesus, que Deus tem o controle de todas as coisas e que há um propósito na nossa jornada, na nossa caminhada. Talvez essa pandemia tenha te afetado de uma maneira mais direta do que outras pessoas. E você tem se perguntado, mas Deus, por quê? Será que isso é necessário? Existe um propósito. Se agarre nos propósitos que Deus tem. Talvez nós não compreendemos agora,
mas um dia nós iremos compreender. Isso me faz lembrar de uma passagem em Mateus, no capítulo 4, se você gostaria de abrir. Eu não vou ler a história, eu só vou contar um pouquinho aqui do que se fala. Mas ali conta a história da tentação de Jesus. Logo no início do seu ministério, na preparação do seu ministério, ele é levado pelo Espírito Santo ao deserto e ele passa ali 40 dias e 40 noites orando e jejuando. Nós estamos nesse processo de jejum e oração como igreja. Talvez você sabe um pouco do que Jesus estava passando aqui. Ele estava tendo esse momento de intimidade com o Pai. E no final desse período, o próprio Satanás vem e tenta Jesus. E ele tenta Jesus em 3 coisas. Ele tenta a primeira com comida, a segunda com proteção e a terceira com poder. E essas coisas Jesus já iria ter ao longo do seu ministério, ao longo da sua caminhada. Mas Jesus entendia que existia um tempo certo para todas as coisas. Satanás naquele momento estava ali propondo a Jesus um caminho mais fácil. Um caminho mais fácil para conquistar as coisas que já eram de Jesus. Um atalho, talvez você pode falar assim, um atalho para o destino final. Porém, Jesus, ele entendia que havia um propósito na jornada. E 3 coisas que nós podemos observar nessa passagem em Mateus, no capítulo 4, que pode nos ajudar a permanecer firme, forte durante a caminhada. E a primeira coisa é, Jesus sabia quem ele era. Logo no início, a primeira coisa que Satanás fala é: se tu és filho de Deus. Porém, Jesus sabia quem ele era. Ele sabia que ele era filho de Deus. O próprio Pai revelou isso a ele. No capítulo anterior, se você quiser abrir, no capítulo 3, no versículo 17, ele fala assim: e uma voz do céu disse: este é o meu filho amado, que me dá grande alegria, em quem me comprazo, este é o meu filho. O próprio Pai revelou isso ao Filho. Então ele sabia quem ele era. E a palavra de Deus declara algumas coisas sobre eu, sobre você, sobre nós. E nós podemos confiar nessa palavra de quem Deus declara que nós somos. Em Gálatas, no capítulo 4, no versículo 7, fala: agora você já não é escravo, mas agora você é filho de Deus. E uma vez que você é filho de Deus, o tornou herdeiro dele. Oh, glória a Deus, nós somos filhos. Em Romanos, no capítulo 11, no versículo 15 ao 17, fala também sobre a mesma coisa. Fala: pois vocês não receberam o Espírito que os torne de novo escravos medrosos, mas sim o Espírito de Deus, que os adotou como seu próprio Filho. Agora nós chamamos Abba, Pai, pois o seu Espírito confirma em nosso espírito que nós somos filhos de Deus. E se somos filhos de Deus, então somos herdeiros, portanto co-herdeiros com Cristo. Se de fato participarmos do seu sofrimento, participaremos também da sua glória. Você precisa entender quem Deus te chama para ser. Não é circunstância, não é outras pessoas que vão dizer quem você é. Mas sim, você precisa ouvir quem Deus diz que você é. Nós precisamos nos agarrar nessas palavras. Nós somos filhos, nós somos amados, Deus nos ama, Ele cuida de nós. Esse é o nosso Deus. O segundo ponto que nós podemos observar nessa história de Mateus 4, era que Jesus tinha intimidade com o Pai. Ele estava nesse propósito de jejum e oração, e como eu falei aqui antes, nós estamos nesse propósito de jejum e oração. Talvez você tenha experimentado um pouco mais de intimidade com o Pai nesse período. E é esse o caminho. Quanto mais intimidade com Deus, mais fácil a nossa caminhada se torna. Não porque nós vamos deixar de ter dificuldades, não, mas porque é o Espírito dele que nos sustenta.
Ele é a fonte de todo sustento, Ele é a fonte de toda paz, de todo renovo, de todo poder. E nós precisamos ansiar para estar na presença dEle. Assim como o salmista, no capítulo 42, diz assim: como a corça anseia pelas correntes de água, assim a minha alma anseia por Ti, ó Deus. Que você possa ansiar estar na presença do Pai que te ama. Ele é o nosso socorro bem presente na hora da angústia. E é maravilhoso servir a um Deus de perto. O nosso Deus, diferente de todas as outras religiões, Ele é um Deus relacional. Ele quer ter um relacionamento próximo comigo, contigo. E é tão bom servir a um Deus tão próximo, que nós podemos confiar, porque Ele tem o propósito de todas as coisas. Amém? E o terceiro ponto que nós podemos observar aqui é que Jesus, Ele sabia do propósito que havia na jornada. O destino final Ele já sabia, era conquistar a salvação para nós que cremos. Mas era necessário Ele passar por uma jornada. Era necessário Ele vir à terra como homem. Viver os seus 33 anos, agir no seu ministério por 3 anos da maneira que Ele fez. Havia um propósito. Havia um propósito no sofrimento, nas perseguições que Ele sofreu durante o seu ministério. Mas Ele sabia que por mais difícil, por mais doloroso que a caminhada possa ser, há um propósito na caminhada. E não há nada mais doloroso do que o próprio Jesus, a sua caminhada. Ele sabia que haveria morte, e uma morte cruel, de cruz. Mas mesmo assim, Ele entendeu que havia um propósito para todo o sofrimento, para toda a dor, para toda a perseguição que Ele iria sofrer. Há um propósito na sua caminhada. Há um propósito para a sua vida. Não importa o que você esteja passando, o quão difícil seja. Há um propósito para todas as coisas, porque Deus está no controle. Deus nunca perdeu o controle das coisas. Deus ainda permanece no trono, soberano. E nós precisamos crer que Ele cuida de nós durante essa jornada. Em Romanos, no capítulo 8, 28, eu amo esse versículo, que você possa ter firmado no seu coração, diz assim: nós sabemos que Deus faz todas as coisas cooperarem para o bem daqueles que o amam e que são chamados de acordo com o seu propósito. O Senhor cuida de ti, de cada detalhe da sua vida. Em Isaías, no capítulo 64, aqui também mostra um pouco do caráter de Deus, desse Deus de perto, um Deus que quer relacionamento, que quer intimidade. Ele fala assim: pois desde o começo do mundo nenhum ouvido ouviu e nenhum olho viu um Deus semelhante a ti, que trabalha em favor daqueles que nele esperam. Querido, enquanto a sua jornada talvez esteja difícil, você precisa crer que Deus tem trabalhado ao seu favor. Deus é um Deus que vai à nossa frente, lutando por nós. E se Deus é por nós, quem será contra nós? É nessa palavra que nós precisamos nos agarrar. Em Jeremias, no capítulo 29, ele fala assim também. O profeta Jeremias fala assim: porque eu sei, isso é uma palavra que Deus falou sobre o povo, pois eu que sei os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. São planos de bem e não de mal, para lhes dar o futuro pelo qual anseiam. Esse é o nosso Deus. Ele é um Deus que tem um plano. E que o plano dele não é de mal, não é para nos machucar, mas é um plano de bem, um plano de esperança, um plano de glória.
E eu gosto quando, nesse versículo de Jeremias no 29, nos próximos versículos ele fala assim: você me buscará e eu deixarei ser encontrado por ti. Esse é o nosso Deus. Ele não é um Deus que está só no futuro, quando nós formos viver com Ele eternamente, mas Ele é um Deus que está conosco todos os dias. Essa é a promessa de Deus. Eu estarei contigo todos os dias. O nosso Deus, Ele é maravilhoso. E com essas 3 coisas em mente, nós podemos perseverar, assim como Paulo disse em Hebreus, correr a corrida com perseverança. Nós podemos chegar ao nosso destino final, não pelo caminho mais fácil, mas pelo caminho que Deus tem para nós. A Bíblia fala sobre caminhos. Ela fala que o caminho para a eternidade é estreito. Os outros caminhos são largos, são mais fáceis, mas o caminho para a eternidade é estreito. Então talvez você vai precisar tomar decisões que sejam difíceis na sua vida. Talvez decisões que não vão fazer sentido para outras pessoas. Mas Deus tem um propósito com a sua jornada, com a sua caminhada. Com essas 3 coisas em mente, nós podemos caminhar perseverantes. E eu não sei em que ponto você se encontra. Talvez você está ouvindo essa mensagem e você ainda não sabe quem você é em Deus. Talvez você sabe o seu nome, você conheça um pouco da sua personalidade, mas você nunca ouviu o que Deus diz sobre você. E talvez você precise ouvir isso hoje. Eu queria dizer para você: você é filho de Deus, você é amado pelo Rei dos Reis. Ele te ama muito mais do que você pode imaginar. Ele cuida de você, Ele cuida da sua família, Ele cuida das suas coisas, dos seus interesses, dos seus desejos, dos seus sonhos, dos seus planos, porque é esse o Deus que nós servimos, é esse o Deus que nós pregamos, que nós falamos, um Deus de graça, um Deus de misericórdia, um Deus que nunca nos abandona na nossa caminhada. Talvez você precisa entender isso hoje e se nós soubéssemos quem nós realmente somos, se nós agíssemos toda vez tendo em mente que nós somos filhos de Deus, nós temos acesso a muito mais do que nós fazemos hoje. Mas você precisa se lembrar: você é filho amado, você é herdeiro e co-herdeiro com Cristo da promessa. Deus nunca te abandonou e não te abandonará. A palavra do nosso Deus, ela é certa, ela nunca falha, nunca volta vazia. E essa é uma promessa do Senhor, que Ele estaria conosco durante essa jornada. Talvez você está no segundo ponto, onde você sabe que você é filho, porém você sente que você necessita um pouco mais de intimidade com o Pai. E não perca tempo. O Pai está à sua espera. Ele deseja ter um relacionamento próximo contigo. Ele deseja se revelar a você. Mas é uma decisão que você tem que tomar, de caminhar mais profundo, de mergulhar mais fundo nas coisas de Deus, de ansiar pela presença do nosso Pai, sabendo que é dele que vem todas as coisas, é dele que vem o nosso sustento, que vem a força quando nós estamos cansados, que é a nossa paz quando o mundo está um caos. É tudo nele que nós encontramos, e você só pode encontrar isso nele se você tem intimidade, pois ele se deixa revelar a ti. Nosso Deus é maravilhoso, um Deus de perto, não um Deus de longe. Ou talvez você está no terceiro ponto. Você sabe quem você é em Deus, você tem intimidade, mas acho que as circunstâncias têm falado um pouco mais alto na sua vida, tem trago dúvida à sua mente com relação ao caminho que você está caminhando. E eu queria dizer a você: permaneça firme, a vitória é sua. A Bíblia diz em João, eu já li aqui hoje,
Tede bom ânimo, pois eu venci o mundo. Essa é a palavra de Jesus para nós. Permaneça firme. Não deixe que as circunstâncias atrapalhem o seu relacionamento com Deus. Não deixem que as circunstâncias tirem a confiança de quem você é em Deus. Tenha certeza que Deus está com você enquanto você caminha perseverante, completando a corrida que foi proposta a você. Crendo que Deus tem um plano e um propósito para todas as coisas. Não ceda às tentações que o inimigo tem proposto, do caminho mais fácil. Persevere. Tudo tem um tempo, e o tempo de Deus, ele é perfeito. Para finalizar, voltando aqui um pouco na história de Mateus no capítulo 4. Logo na primeira coisa que Satanás fala para Jesus é: se você é filho de Deus. No versículo 3 fala: se você é filho de Deus, ordene que essas pedras se transformem em pães. E queridos, eu tenho certeza absoluta que se Jesus mandasse para uma pedra se tornar pão, essa pedra se tornaria pão. Jesus tinha essa autoridade de fazer isso. E a Bíblia diz que ele estava com fome. E eu não sei você, eu fico muito chata quando eu estou com fome. Fico estressada. E a primeira coisa que eu quero fazer é comer. E ali o diabo está oferecendo a ele um caminho mais fácil. Por que você não transforma essa pedra em pão? Ele poderia ter feito, mas ele confiou no propósito de Deus. Ele sabia que aquele não era o tempo de comer. Aquele não era o tempo de transformar uma pedra em pão, por mais que ele poderia fazer aquilo. E a Bíblia continua aqui em Mateus no capítulo 4, no versículo 11, depois que Satanás terminou esse período de tentação com Jesus. Ele tentou 3 vezes, viu que não ia para lugar nenhum, porque Jesus ele permaneceu firme. Diz assim no versículo 11, capítulo 4: então o diabo foi embora e os anjos vieram e serviram a Jesus. Imagina só se Jesus tivesse transformado aquela pedra em pão. Se ele tivesse escolhido comer antes da hora, ele iria perder um banquete. E se de tudo que eu falei, eu quero deixar uma coisa com você: não troque o banquete que Deus tem para você por um pedaço de pão. Confie que o Senhor tem o melhor tempo para todas as coisas, que o Senhor tem um propósito para que tudo aconteça da maneira certa. Não ceda às tentações que o inimigo vai colocar no seu caminho. Por mais fáceis que elas sejam, talvez elas não sejam o propósito que Deus tem para você. E você vai deixar de se deliciar com um banquete servido pelos próprios anjos, por um pedaço de pão. Permaneça firme na caminhada. Há um propósito na jornada. Há um propósito para a sua vida. Deus está contigo. E é nisso que você pode confiar. Se lembre dos 3 pontos que nós conversamos aqui. Saiba quem você é em Deus. Você é filho amado. Tenha intimidade com o Pai. Anseie por estar na presença dEle. Que Ele possa ser a sua fonte de sustento. E o terceiro ponto é: saiba que existe um propósito para a jornada. Muito além de um destino final, há um propósito para a sua jornada. E Deus está cuidando de todos os detalhes. Amém? Que Deus te abençoe. Que você possa permanecer firme e fiel. Porque Deus é contigo. Que Deus abençoe.
Glória a Deus por esta palavra. Lembrando que você possa compartilhar esta mensagem e com certeza que você aí possa ser um agente de milagres e de transformação na vida de alguém ou em famílias. Não deixe de compartilhar, com certeza Deus irá fazer grandes coisas, amém? E como diz o nosso pastor sempre aqui, isolados sim, mas desconectados não. E com certeza a mão do nosso bom Deus está sobre a nossa casa e sobre a nossa família. Vamos orar? Pai, muito obrigado a Deus por essa noite, Senhor. Obrigado pela Tua palavra, Senhor. Palavra esta, Deus, que renova as nossas forças, renova a nossa esperança. Deus, queremos colocar diante do Teu altar as famílias, Pai. O Senhor sabe da necessidade de cada um, ó Pai. O Senhor sabe, ó Deus, do anseio da alma dos Teus filhos, ó Pai. E essa noite, Senhor, nós cremos no milagre, ó Pai. Sabemos que o Senhor é a resposta, que o Senhor está no controle de todas as coisas, Pai. Que o Senhor possa visitar agora, Deus, em nome de Jesus Cristo, a cada família, a cada lar, ó Pai, e operar o Teu querer, Senhor. E assim nós colocamos diante do Teu altar as famílias, Pai, crendo e sabendo que o Senhor é o Deus de milagre, ó Pai. E assim oramos em nome de Jesus, amém e amém. Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus.